Fala galera, aqui é o professor Matheus e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de geometria. Bom, agora a gente vai estar trabalhando um pouco com os polígonos. Os polígonos, né, são figuras planas que são formadas por retas e essas retas não se cruzam. E os polígonos a gente pode dividir eles em duas formas, os convexos e os não convexos. Um polígono convexo é quando qualquer reta, suporte, de um lado do polígono, deixa todos os outros lados em um mesmo semiplano. Ou seja, vamos imaginar, eu tenho aqui, eu tracejo uma reta, certo? Ao tracejar essa reta aqui, ela é contínua dentro do meu semiplano, dentro dessa figura. Já no meu polígono não convexo, se eu traçar uma reta aqui, ó, o que acontece? Ela participa aqui do meu plano, né, desse meu semiplano. Depois aqui ela não pertence mais, né? Não está pertencendo mais ao semiplano. E aqui ela volta a pertencer. Então, quando acontece esse tipo de condição, é chamado de não convexo. Beleza? Por isso a gente diferencia aí dessas duas formas. Aqui a gente tem um polígono, né? Um polígono de 6 lados. É um hexágono. E aqui a gente consegue verificar algumas coisas. O que são os vértices do meu polígono, né? Os vértices são as pontas aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ou seja, são todos esses os meus vértices. Os lados é a união, é uma reta que é formada entre cada ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui P1 a P2, eu formo uma reta, certo? Então aqui eu tenho uma reta. De P2 a P3, de um ponto até o outro também forma uma reta. E assim sucessivamente, eu consigo formar aí no total de 6 lados. Uma outra informação importante é as diagonais. Quais diagonais eu consigo traçar dentro do meu polígono? Bom, por exemplo, vamos pegar o ponto P5 e eu consigo traçar uma diagonal de P5 a P1. De P5 a P1, eu formo aqui uma diagonal. De P5 a P2, eu também formo uma diagonal. E eu formo também de P5 a P3. Se eu pegar aqui em P4, também consigo formar outras diagonais. Em P2, em P3. Então eu tenho diversas diagonais que eu consigo formar aqui no meu polígono. Um ponto importante. Por exemplo, P5 ele não forma diagonal com P6, né? Por quê? Porque é um lado. De P6 a P5 é um lado, não é diagonal. De P5 a P4, mesma coisa também, tá? E para terminar aqui, a gente tem os ângulos que a gente forma na nossa figura. Ou seja, que, por exemplo, P1, né, eu tenho aqui um ângulo, que é esse ângulo aqui. Em P6 eu também tenho um ângulo. Enfim, em todos os meus vértices eu vou ter um ângulo formado. P1, em P2, em P3. E assim por diante. Beleza? Bom, aqui a gente tem a nossa nomenclatura das nossas figuras, dos nossos polígonos, né? Por exemplo, uma figura com 3 lados, ela é chamada de triângulo. Uma figura de 4 lados, de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Com 8 lados, octágono. Com 9 lados aqui o eneágono. Com 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados do decágono. E 20 lados aqui a gente tem o icoságono. Então, assim, às vezes pode aparecer algum exercício de prova de vocês, que apareçam
alguma situação ou apareça algum nome que você precisa estar sabendo para conseguir resolver o exercício. Bom, agora aqui a gente vai trabalhar com os números das diagonais. Bom, para a gente analisar uma figura, a gente consegue encontrar o número de lados e o número de diagonais. E existe uma relação entre número de lados e número de diagonais, que é essa fórmula aqui. D, que é igual a n vezes n menos 3, dividido por 2. Onde D é os meus números de diagonais e n é o meu número de lados. Bom, a gente tem aqui o exemplo aqui de um pentágono. Bom, no nosso pentágono, eu tenho aqui 5 lados, certo? Vamos imaginar aqui os nossos pontos. Eu tenho aqui P1, P2, P3, P4 e P5, certo? Esses aqui são os pontos do meu pentágono. No meu ponto P1, por exemplo, eu consigo traçar uma diagonal até P3 e até P5, certo? Aqui no meu ponto 2, eu consigo traçar aqui até P4 e de P2 a P5. E no meu ponto 3, eu consigo também traçar uma aqui até P4. Ou seja, todas essas são as diagonais do meu pentágono. Se eu somar aqui, eu vou ter aqui um total de 5, né? O número de diagonais é igual a 5. E o número de lados, né, também é igual a 5. Eu consigo analisar pela figura. Agora aqui, se a gente for utilizar pela fórmula, né, eu sei que a minha diagonal é igual a n, que é igual a 5, vezes 5 menos 3, tudo isso aqui dividido por 2. Eu tenho aqui, então, que o meu D é igual a 5 vezes 5 menos 3, 2, que é dividido por 2 também. Aqui eu corto 2 com 2. Eu posso afirmar aqui que meu D é igual a 5. Aqui essa relação de número de lados e número de diagonais foi uma mera coincidência do pentágono. Se a gente for analisar aí numa outra figura, a gente vai perceber que não dá exatamente igual, tá? Então é uma mera coincidência apenas o número de diagonais e o número de lados estarem sendo iguais. Beleza? E aqui, para finalizar aqui a nossa parte de teoria, a gente tem a soma dos ângulos internos de um polígono. Bom, a gente tem aqui essa determinada figura, né? Ela possui 6 lados. E para mim descobrir a soma dos ângulos internos, eu posso descobrir quantos triângulos tem no meu polígono. Então vamos imaginar aqui que eu consigo traçar aqui as figuras. Traçar aqui meus triângulos. Ou seja, no meu hexágono aqui, que possui 6 lados, eu consigo encontrar 4 triângulos. E 4 triângulos, cada triângulo tem que é de 180 graus. Então aqui eu tenho que é igual a 180 graus, aqui que é igual a 180 graus, 180, e aqui também é 180. Se eu somar aqui os meus 4 lados, né, os meus 4 triângulos, eu tenho 4 triângulos de 180 graus, então eu tenho que é igual a 720 graus, né? A soma dos meus ângulos internos. Porém, também existe uma fórmula para mim encontrar isso aí. A minha soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180 vezes n menos 2, certo? Onde n é igual ao meu número de lados. Para a gente tentar entender um pouco melhor essa fórmula,
vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o meu hexágono. Esse meu hexágono, ele tem 6 lados, certo? E aqui eu consigo encontrar 4 triângulos. 4 triângulos. Aqui eu tenho um desconto de 2, não tenho? De 6 para 4, que eu tiro menos 2. É o motivo aqui da soma dos meus ângulos externos está sendo 180 vezes n menos 2. É esse aqui o motivo, beleza? Bom, e por fim aqui, eu tenho a soma dos meus ângulos externos. A soma dos meus ângulos externos, todo polígono, a soma sempre vai ser igual a 360 graus. Então pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um hexágono, enfim. O ângulo externo de um polígono sempre é igual a 360 graus. E aqui eu tenho que o ângulo interno, vamos imaginar aqui, eu tenho minha figura de 6 lados e eu quero descobrir a medida apenas de um ângulo, né? Apenas de um ângulo desses. Como que eu faço? Se for um polígono regular onde todos os lados são iguais, eu posso dizer que a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados vezes um ângulo interno. Portanto, eu tenho aí que um ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido por n, que é o meu número de lados. Beleza?